Olá, meu amigo e minha amiga, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Bom, sabemos que a igreja, lamaçal da derrota do povo de Deus, já começou, né, a campanha do Giladrão, né? Do Giladrão e os 300 picaretas, né? Porque de Gideão não tem nada, né? Porque Gideão foi um rapaz, um jovem que Deus escolheu, né? Há alguns séculos atrás, que está aqui relatado na Bíblia, né? Para justamente tomar uma providência com relação aos problemas que estavam acontecendo no meio do povo de Israel. Povo esse que deu trabalho a Deus e tem dado até hoje, né? Desde que saiu do Egito, né? Eles sempre estavam pisando na bola, sempre estavam dando trabalho para Deus, né? E engraçado que esses crentes de hoje se idolatram, né? Idolatra os judeus, né? Querem ser até judeus. Fizeram até um templo de malandrão aí, né? Que diz que é de Salomão, que Salomão não mandou fazer templo nenhum, né? Mas fizeram um templo aí e colocaram o templo de Salomão, né? Pois é, tá certo mesmo, nem de Jesus nem de Deus é de Salomão, né? E até Salomão tá dizendo, pô, é meu? Ninguém me avisou, né? Pois é, estão lá imitando os judeus, com a Arca da Aliança, com castiçal de 7 pontas, né? Com a Arca da Aliança não, aquilo é um caixote, né? Que pintaram lá, colocaram lá, né? Coisa que Deus disse no passado que não é nem para fazer mais, né? Nunca mais farás isso, né? Farás a Arca da Aliança, nem terás lembrança dela, mas eles são o contrário. Eles dizem que obedecem a Deus e são desobedientes, né? Tá lá todos os símbolos judaicos, né? Nada contra os nossos irmãos judeus, né? São filhos de Deus também, são descendentes de Abraão, são escolhidos, né? Nada contra eles, né? Contra os judeus, nada contra os nossos irmãos católicos, espíritas, evangélicos, de modo algum. Nós estamos nos referindo aqui aos líderes religiosos, líderes, falsos líderes religiosos que estão aí há mais de 2000 anos. Digo há mais de 2000 anos porque desde Adão até o tempo de Jesus que esses falsos profetas trabalham, né, para distorcer a palavra de Deus. O mesmo espírito que estavam naqueles profetas do passado que viviam enchendo a paciência de Jeremias, de Ezequiel, né, dos profetas. Os profetas estavam sempre tendo problema com essa gente, né, que chegavam lá diante dos reis, né, principalmente aqueles reis maus, né, aqueles pervertidos, né, que faziam um monte de coisa errada, e quando Deus enviava o profeta lá, sempre tinha um falso profeta no meio para dizer para o rei que o homem que Deus tinha mandado ali era um mentiroso, que estava mentindo, né. Lê aí no Velho Testamento que você vai ver os sem vergonha dos falsos profetas trabalhando. O mesmo espírito que estava nesses homens, que eu falo, espírito, mas na verdade eu estou falando do espírito dele, da mentira, né? Sempre deu trabalho, né? E os reis gostavam de ouvir só aquilo que eles queriam, né? Como era o caso de Acabe e de outros mais, né? Sem vergonha lá, que estavam lá na prostituição, na idolatria, em tudo que não presta, né? E eles vieram até o templo de Jesus, né? E estavam ali na pessoa de quem? De Caifás, né? Daquela galera ali dos fariseus, dos saduceus, né? Que viviam sendo repreendidos por Jesus, pelos apóstolos, né? E Jesus, os apóstolos sempre repreendendo, né? Os homens de Deus, até o próprio Senhor Jesus sempre repreendendo essa gente, né? Que estavam lá fazendo barganha, vendendo coisa na porta do templo, né? Lá metido com Pilatos, com Herodes, né? Política, né? Herodes e Pilatos representam a política, né? Com os romanos, né? Os romanos não queriam nem saber, nem se metiam naquela religião deles. Só queria que os líderes religiosos controlassem a mente do povo, né? O povo trabalhando, sendo escravizado, pagando impostos, né? Fazendo tudo direitinho. Os caras não estavam nem aí, os caras nem ligavam para a religião deles, se eles liam Torá, eles não estavam nem aí. O mesmo espírito desses homens é como hoje, né? Tá aí os líderes religiosos, tudo metido com Pilatos. Pilatos quem é hoje? É o governo, né? Estão lá tudo metido, fazendo barganha, né? Além de eles explorarem o governo, né? Viverem dentro do governo na mamata nos dias de hoje, né? Além disso, ainda explora o povo de Deus, levando o povo de Deus à mentira, né? A falsas doutrinas, falsos ensinamentos, como fazer campanhas, votos, sacrifícios, né?
jejuns, subir monte, descer monte, dar dízimos, dar ofertas, fazer correntes, né? Dar nó na cueca para levar lá para eles desamarrar, tudo feitiçaria, né? Deus nunca mandou fazer nada disso, o seu Jesus Cristo nunca mandou fazer nada disso, nunca mandou idolatrar Israel, nada disso, muito pelo contrário, ele disse para uma mulher lá na fonte: minha filha, nem neste monte, nem em Israel, mas os verdadeiros adoradores de Deus, né? O adorarão em espírito e em verdade. Então, pronto, se você não acredita mais no Senhor Jesus Cristo, porque você está apaixonado, está cego, iludido por esses homens, aí já é um problema seu. Na verdade, nós não estamos nem falando mais com você. Você que já ouviu as denúncias, né? Você que tem assistido os vídeos desse canal, do Mensageiro da Graça, você tem assistido os vídeos do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, né? Do Palhaço Cristão, entre tantos outros canais de denúncias que estão por aí. Você já tomou conhecimento que esses homens têm o mundo aos pés deles, né? Riquezas, carros, casas, mansões, propriedades, né? Cada dia que passa eles estão mais ricos, né? E Deus não tem nada contra os ricos, né? Não seria nada de errado eles serem ricos, todos ricos. Tem muita gente rica no mundo, o problema não é esse, o problema é que eles estão ricos às custas de quê? Do suor das pessoas, dos membros, dos jovens, dos evangelistas, dos obreiros, até mesmo do povo brasileiro, que não sabe isso, que eles têm um monte de político lá, deputados, senadores, eles têm prefeitos, eles têm tudo isso. De quem vocês acham que é esses mandatos políticos? É deles que estão lá, do deputado? Não. Esses mandatos políticos, todas aquelas mamatas, todas aquelas premiações, auxílio, paletó, isso, aquilo outro, esse dinheiro todo é prestado conta a esses líderes religiosos. Não pense que o cara que é deputado lá, ele manda no mandato dele, não. Ele só vota uma lei lá depois que receber uma ordem, que essa lei passar na mão, principalmente do Macedo, que tem um partido. É ele quem controla o partido. É ele quem é o prefeito do Rio, não é o Marcelo Trivela, né? Você veja que agora o pico da doença está subindo no Rio. E o tal do Crivella, o que é que ele está fazendo? Está querendo abrir o comércio, né? Tá querendo jogar o povo na rua. Por que essa pressão para jogar o povo na rua? E ele mentindo, dizendo que lá já tá ficando, tá tudo beleza. Todos os jornais, os médicos, todo mundo falando que o negócio tá aumentando lá. E ele querendo abrir por quê? Porque você já falou para ele, você tem que andar de linha com o governo, rapaz. O Macedo já falou para ele, você tem que andar de linha com o governo quer todo mundo na rua morrendo. E você tem que ir nessa mesma linha. Você tem que abrir o rio lá, tem que a prefeitura tem que abrir tudo, soltar o povo na rua. É ou não é? Tem que pressionar, porque a gente tem que pressionar. Para que esse povo tem que sair de casa? Eles têm que sair porque eles têm que vir para a igreja, para o templo, para o banco, que aqui nós temos um banco, aqui nossa igreja precisa abrir, precisa arrecadar. É, né? Então essa agonia toda que está lá é para isso, né? Dizendo que está tudo bem, que não tem nada bem. Então, esses homens sempre andaram com os políticos. São lobos vorazes, está pouco ligando para a pandemia, está pouco ligando se você vai morrer. Ele está lá na casa dele, protegido, com 100 médicos do lado dele. Se ele der um espirro, ele tem tudo ali. Está lá nas suas mansões, bem guardados, com a sua família, com seu iPhone de 11 mil, né, reais ou 20 mil reais. Estão lá nos seus ar-condicionados, nas suas poltronas de ouro. Enquanto você, pastor, jovem, evangelista, membro, obreiro, está aí no meio da rua, evangelizando, arriscando a sua vida, pegar um vírus, levar para sua casa, enquanto você, pastor, está aí fazendo reunião escondida, com a luz apagada, que todo mundo sabe. Quem que não sabe disso? E por que a justiça não toma uma providência? A justiça não toma uma providência, lamentavelmente, no Brasil inteiro, porque boa parte da justiça brasileira está mancomunada com eles. O dinheiro faz tudo. O dinheiro faz tudo. O que é que o dinheiro não faz? Se não fosse dinheiro, esses homens estavam tudo presos. Valdemijo, Só Diabo, R.R. Suada, Genotruque, Valadão, Marcos Miliciano, Macedo, essa Silas Salafrário, essa gente tudo já estava na cadeia. Se fosse em outro país, estavam tudo engaiolado. Então, mas é um país, uma terra sem lei, uma terra de ninguém. O brasileiro se acostumou a sofrer, a ser enganado por falsos líderes, a ser roubado por políticos, né? Inclusive o ministro desse aí, do presidente aí, já está com a conversa de novo que vai colocar R$ 200 só para o povo. E eu vejo gente aí na televisão, aliás, nas redes sociais, apresentando lá o dinheiro. Olha aqui que papai me deu, né? Mal sabe ele que quem foi para cima foi a oposição, foi os deputados lá.
que ele, pelo gosto do presidente, do ministro dele, um tal de Paulo Guedes, você recebia só R$ 200. Né? O que dá R$ 200 para uma família? Mas os deputados, principalmente os da oposição, foram para cima e obrigaram eles a dar R$ 600 para as pessoas. Né? E agora ele já estava com essa conversa de novo, que não vai ter dinheiro para pagar, mas teve 1,2 trilhões para dar para os bancos, deram para as empresas de avião, para tudo, né? E para dar R$ 600 para as pessoas, eles já estão dizendo que não tem dinheiro, né? Então você veja essa gente, o pensamento dessa gente. Então o povo brasileiro já está acostumado com o sofrimento, o povo brasileiro se acostumou com a violência, se acostumou com a morte, se acostumou com tudo que não presta. Enquanto outros países, e eles que são políticos, que são milionários, eles viajam uma pá de país aí no mundo inteiro, eles veem a organização que é, eles veem a vida dos europeus, como é que as pessoas vivem tranquilas, como é que as pessoas têm renda básica, mesmo aquela pessoa que não tem nada, que não tem emprego, tem nada, ela tem ali um salário todo mês para ela não ficar mendiga, zanzando no meio da rua até ela arrumar um emprego. Eles sabem que tem países aí que são modelo, né? Saneamento básico, tudo de bom, né? A pessoa mais humilde lá vive bem, eles viajam, eles sabem disso, eles não querem nem que você sonhe que existe país desse jeito. Tem país que não tem a riqueza que a gente tem, né? E o medo deles é isso, é os brasileiros descobrirem, né? Que o Brasil é rico. É por isso que eles querem parar de dar essa ajuda. Inclusive, eles estão usando esse negócio. Tá em. Como é que eles falam? Tá em análise, tá analisando. Mentira. O governo está chantageando o povo pobre. Veja que as elites estão se afastando deles. Ele, na elite, ele perdeu a moral ali. Ele já está aí, a rejeição dele está grande. Então agora ele está chantageando o povo, né? Pega o dinheiro, fica amarrando para deixar o povo ali sofrendo na mão deles. Eles querem o caos. Né? Veja que no dia que o ministro acabou de pedir demissão, esse último aí da saúde, quando ele acabou de levantar, que ele saiu da frente da televisão, logo já a Recópia, né, já jogou lá o outro ministro falando de auxílio emergencial. E, em outras palavras, para a pessoa esquecer o que está acontecendo, a pandemia, tudo, a pessoa vai deixar de olhar para dinheiro. A pessoa vai olhar para dinheiro ou vai olhar para a pandemia, para o ministro? A pessoa não quer nem saber, ela está com fome, ela está sofrendo. Tá vendo? Tudo para tirar. Estão usando agora esse dinheiro para fazer cortina de fumaça, para as pessoas ficarem sempre naquela, né? Enquanto eles estiverem amarrando esse dinheiro, agora não, né? Porque eles estavam aí na televisão direto aí, agora com esses escândalos aí. Então, toda essa história vem da maldade do homem. É bíblico isso aí. Esses líderes religiosos de mãos dadas com políticos, né? Estão aí há mais de 2000 anos, não sei quantos mil séculos que esses homens trabalham do mesmo jeito. Não é diferente do povo de Israel, né? Se você ver a história, você vai ver que Deus livrava esse povo, daqui a pouco ó, eles lá na idolatria, na macumbaria, em tudo que não prestava. E você vê aqui já no livro de Juízes, depois da morte de Josué, caíram na safadeza de novo. Aí o que é que acontece? Deus livrou de novo. Aí você até cansa de ver quantas vezes Deus está livrando esse povo, mas de novo esse povo caiu, né? E fizeram o que era mal de novo diante do Senhor, né? Então essa história aqui que eles não te contam direito, né? Que eles não lêem a Bíblia, eles lêem 2, 3 versículos, que é para pegar você, que você é um incauto, né? Você tem preguiça de ler a Bíblia, você acha que ele tem mais unção, que ele é um homem espiritual, que ele sabe explicar mais a Bíblia para você, e você não procura dar uma de detetive, investigar para ver se o que ele está falando tem base na Bíblia, né? Então veja bem, depois da morte de Josué, você vai ler aqui Juízes, né? No capítulo 3, aí você vê o tal de Eude aqui que salvou o povo, depois eles caíram na derrota de novo, aí você vem para o 4 aqui, né? Aí já tem todo aquele problema, aí tem Débora aqui, né? Aí no final, Débora, ela faz um cântico de Débora aqui, que é agradecendo pelo livramento de Deus. Isso Deus já tinha livrado eles de novo, né? Aí você vê, depois que acaba esse cântico da tal da Débora, aí você vem aqui quando acaba o cântico dela, aí você vê aqui, ó, em Juízes, capítulo 5, no versículo 31. Isso aqui é a última palavra de Débora, quando ela diz assim: assim, ó Senhor, pereça todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu resplendor, né? E a terra ficou em paz
durante 40 anos, tá vendo? Depois de toda essa bagunça que já teve lá, a morte de Josué, aqueles problemas, tudo, livramento que Deus deu. Aí essa Débora aqui acaba de fazer esse cântico, essa oração, e a terra, depois de tudo isso, ficou em paz 40 anos, né? Agora vamos ver a história do cidadão, do Gideão, né? Do nosso irmão que está agora na glória, no reino de Deus, né? Porque tem cristão que fica lendo a Bíblia agora, ou vendo alguém ler a Bíblia para ele fica que nem uma criança, viajando lá para Israel, lá para aquele lugar, achando que Gideão está lá ainda. Gideão já está no céu, Abraão, todo mundo, os nossos irmãos, eles são nossos irmãos. E como eu digo sempre, você tem que acabar com essa idolatria. Você que é um cristão, tem que acabar com essa idolatria de ficar adorando Abraão, idolatrando Isaac, Jacó, José, os homens da Bíblia, os apóstolos, porque eles são os nossos irmãos, foram para a glória, estão lá na glória. Quem está aqui agora somos nós. Pare de ficar idolatrando eles, porque eles estão no céu, nós vamos morar todo mundo junto. Lá não tem negócio de pistolão, não. Quem é preferidinho de Deus, não. Todos nós viveremos. Não tem lugar, espaço melhor para Abraão do que para você, do que para mim. Então para com essa idolatria. Eles eram homens, igual a minha, no banheiro, comia, fazia tudo igual a mim, igual a você. E tinha unção de Deus. Nem o Espírito de Deus, nenhum deles tinham. Sabia que Abraão, Isaac, Jacó, esses homens, todos esses homens que você vê na Bíblia, nenhum deles tinha o Espírito Santo. Nem os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo tinha. Por isso que Jesus dizia, eu sou a luz do mundo. Né? É só o Senhor que tem luz? Por enquanto só sou eu que tenho luz. Depois que eu for para a cruz, morrer, ressuscitar, aí eu coloco a luz dentro de vocês também. Mas por enquanto... mas por que eles expulsavam demônios? Porque Jesus dava uma autoridade. A autoridade não é poder. Poder é uma coisa e autoridade é outra. A autoridade é um policial. Poder quem tem é o judiciário. O judiciário determina e o policial vai lá e cumpre. Quem é o poder? O poder é Deus. Deus é o poder e a autoridade. E ele dá a quem quer. Então os demônios, na época, antes de Jesus ir para a cruz, os apóstolos e outras pessoas mais, tinha até gente que não andava com Jesus, que expulsava demônio. Lembra que o discípulo foi lá? Olha, tem um cara expulsando demônio aí, mas ele não anda com a gente. Jesus disse, pode deixar. Quem não é contra nós é por nós. Deixa o rapaz lá, deixa lá. Ele está usando meu nome? Senhor, ele está expulsando demônio em seu nome. Jesus disse, que é isso, rapaz? Para de inveja, deixa o rapaz lá. Mas ele não anda com a gente, ele não deixa lá. Não quer dizer que ele estava abafando, né? Então você vê que Jesus nunca ligou para essa coisa de demônio, como fica o povo impressionado, né? Que o pastor fica lá, como é o seu nome? Meu nome é não sei o quê, não sei o quê. Meu nome é Exu, não sei o quê, Exu Caveira, Tranca-Rua, Lucifer. Né? Onde está escrito isso na Bíblia? Exu Caveira, Tranca-Rua, Pomba Gira. Pomba que eu conheço é aquelas pombas que ficam na praça girando lá com os milhos. Né? Aonde está escrito na Bíblia? Né? Tranca-Rua, onde está escrito isso? Onde está escrito Exu Caveira? Preto velho, né? Até costumo falar que é até uma coisa racista, né? Por que não o branco velho? Ele vai, manifesta o preto velho, manifesta o branco velho, qual o problema? É porque a galera lá também é racista, principalmente o seu líder maior. Né? E outra, pastor, se você que é pastor, quem acompanha o líder é pior do que ele, né? Porque está sabendo tudo que ele está fazendo de errado. Esse sistema só está em pé, pastor, por causa de você. Porque sem você, a mentira vem dele. Aí passa pelo tal dos bispos, depois dos bispos passa para os pastores, e os pastores passam para os obreiros vai passando para o povo. Sem você, como é que ele vai anunciar a mentira? Só se for através do rádio e da televisão, sozinho. Né? Sem você não tem igreja. Igreja que eu falo entre aspas, porque isso aí não é igreja. Isso aí é um salão, um covil de salteadores. Sem vocês, o que é que eles são? Nada. Nós não temos nada contra vocês, pastores, bispos. Você está entendendo que nós estamos falando do seu patrão? Do empresário? Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro, só diabo. O que é essa gente sem você? Eles nem confiam em vocês. Né? Eles ficam lá mandando um vigiar o outro. Diga que é mentira. O Valdemiro só diabo grita aí na televisão para todo mundo ver. Deposite na conta da igreja, direto na conta. Por quê? Porque ele não confia nos próprios homens que estão do lado dele. Claro, ele sabe quem são. Né? Eles não confiam. Então é um antro de perdição isso aí. E o povo deveria, você que é povo, jovem membro evangelista, deveria pensar. Não é? Então tudo nesse lugar é para poder, é para dinheiro. É uma coisa perniciosa. Você não vê quando esses líderes aí, principalmente o Valdemiro, só diabo, esses aí, quando ele grita assim,
Eu quero aqui 300 pessoas na televisão. 300, que as pessoas ficam escandalizadas. 300 pessoas com R$ 1.000. 300 mil, né? Ou tem hora que ele fala 1 milhão. Quero 1 milhão de pessoas com R$ 100 para pagar uma conta. Aquilo, ele está matando 2 coelhos numa paulada só. Primeiro, que ele vai pegar aquele dinheiro. E segundo, que ele está mandando um recado para os políticos, né? Ele está fazendo barganha com o povo de Deus, com as ovelhas. Ele está dizendo indiretamente para os políticos: eu tenho 1 milhão de pessoas aqui. Para que é que você vai ficar quebrando cabeça, né? Buscando voto por aí? Vem aqui e me pague por essas pessoas, né? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para as autoridades, intimidando juízes, desembargadores, Ministério Público, dizendo: eu tenho 1 milhão de pessoas para me proteger se vocês botarem a mão em mim. Não é só pelo dinheiro, vocês estão enganados, porque dinheiro eles têm todo dia. Então, quando eles fazem para isso. Eu queria 70 mil pessoas, né? Com R$ 50, com 1 milhão, com não sei o quê. Né? Aí as autoridades ficam: mas será que esse cara tem 1 milhão de pessoas seguindo ele? Não tem nada, né? Não tem isso. Né? Tem aqueles desesperados, a pessoa está desesperada, está doente, vai lá. Depois vê que não tem nada, que não tem milagre, que não tem nada, que é tudo mentira, a pessoa sai. Mas as autoridades muitas vezes se intimidam com isso. Né? Então eles vão mostrando força, vão mostrando poder. Como que você sabe isso, irmão? Porque eu já estive nesse meio. Eu conheço, né? E eles ficam mordidos, né? Vem aqui nos nossos canais, manda os obreiros, os jovens, os evangelistas, ficar aqui, né? Chamando a gente de mensageiro do diabo, né? Cuidado, você que está aí sendo usado. Quando seu pastor mandar, diga assim: pastor, eu não vou não. Vá você, chame ele lá de mensageiro do diabo, né? Porque até para isso eles são covardes. Então, voltando aqui a essa história, porque eles vão usar muito agora essa passagem de Juízes, de Gideão, você está entendendo, né? Que esse povo de Deus, voltando para o povo de Israel, esse próprio povo não existe mais, aquele povo daquela época. Existe hoje, os descendentes. Mas aquele povo já se foi, já estão todo mundo no céu. Agora, veja que eles vão usar todo esse livro, você vai ver que nenhuma dessa passagem de Gideão está se falando em dinheiro, mas como até disse bem o nosso irmão Alfredo Paulo hoje, eles acham dinheiro em qualquer passagem da Bíblia, eles acham dinheiro até no bolso do diabo, até lá dentro do inferno eles acham dinheiro, né? Para colocar na Bíblia, para arrancar o dinheiro do povo. E tem aí reuniões deles aí tramando como é que vai arrancar o seu dinheiro, né? Por quê? Porque eles precisam manter o luxo dele, as empresas dele, a gasolina do carro dele. Carro não, né? Carrões, né? Ferraris, né? Eles precisam manter, né? Só o Macedo tem milhões de imóveis, paga IPTU, ele vai pagar do bolso dele? Não, irmão, estou dando meu dízimo e minha oferta para ganhar almas. Que almas? O Senhor Jesus Cristo há 2.000 anos já ganhou todas as almas, inclusive a sua e a minha. Já estamos garantidos, uma vez salvo, Jesus salvou, então o que Jesus salvou está salvo. Como é que você vai salvar alguma coisa que o Senhor Jesus já salvou? É até uma arrogância, né? Estou salvando as almas, nós, você precisa dar todo o seu dinheiro porque nós vamos salvar a alma. Ele vai salvar a alma da Xuxa, né? Da Fazenda, lá do pessoal da Fazenda, né? Que é a pornografia. É essas pessoas que vão receber aí o seu dízimo, o seu oferta, você que trabalha, né? Sai de manhã cedo para trabalhar, né? Chega no final do mês, dá ali limpinho, né? E você acha que você está dando para Deus, servindo a Deus. Eu sei que dói você ouvir isso, mas é a verdade. É o que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem até falso profeta e falsos políticos também pegando essa palavra de Deus e distorcendo, né? São pessoas que fazem arminha, são pessoas que não estão nem aí para a vida dos outros, né? Eu não sou coveiro, eu não sou coveiro. E daí? Que morra. Essas mesmas pessoas estão usando aqui. Tá vendo como é que se distorce a palavra de Deus? Não tem nada a ver com Deus, né? Então você vai ver que eles vão usar isso aqui. Agora, você tem que entender por que Gideão, por que esse povo de Israel estava sofrendo, né? Por que eles estavam sofrendo? Aqui, ó, Gideão, né? Aqui, ó, livro de Juízes, capítulo 6, capítulo 6, versículo 1, né? Eu não gosto muito desse negócio, capítulo, versículo, não sei o quê, capítulo 1, versículo, não sei o quê, eu não gosto desse negócio de fanático, mas eu só estou lendo para você entender. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel, olha, depois que Deus já tinha livrado eles de um monte de coisa, desde a saída do Monte Sinai. De novo, essa gente sempre tinha problema. É igual ao de hoje, né? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso,
Aí eles aqui, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos medianitas, cavernas, covas, que estão nos montes, e as cavernas fortificadas. Quer dizer, os medianitas, Deus, não é que Deus entregou, eles não queriam ouvir a voz de Deus, Deus ficou na dele. Foi lá, ficou no trono dele lá, foi lá, bater papo com os anjos dele, deixa eles aí, não querem ouvir minha voz, né? Eles não são bons, deixa eles lá se virar. Aí os medianitas entrou e arregaçou com eles, né? Os inimigos dele, tanto é que eles nem em casa tinham mais, né? Que eles começaram a cavar covas, você já pensou, a pessoa mora numa fonte, debaixo do chão, né? Todos eles ficavam que nem topeira, escondido numa cova, e outros dentro das cavernas, né? Lá, por quê? É isso, perderam tudo, né? Não estavam todo mundo abençoado ali, mas que coisa é essa que está dizendo aqui em Juízes 6:1? Fizeram que era mal perante o Senhor. Estavam numa boa, mas quando fizeram, o que é mal? Por quê? Porque eles se voltaram para a idolatria. Justamente isso que você está fazendo hoje. Jesus, há 2000 anos atrás, morreu, o próprio Deus se vestiu de carne, ficou 33 anos aqui, sofreu tudo o que sofreu, ensinou a palavra dele, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, mas antes disso, de subir aos céus, ele destruiu a morte, o inferno, o diabo, todas as coisas, lhe deu a vitória, e hoje ele te chama de pedra viva, luz do mundo, sal da terra e mais que vencedor. E você despreza tudo isso para ouvir Caim Macedo, Silas Malacheia, Valdemijo Pé de Feijão e toda essa gente aí. Está na idolatria, pegando rosa ungida, né? Óleo ungido, você está aí adorando santos de pau, de pedra, de metal, fazendo novenas, trezenas, terços, missas, né? Acendendo vela para o anjo da guarda, né? Que anjo é esse que precisa de uma vela? Né? Quando apagar a vela, fica você e o anjo no escuro. Para que um anjo quer uma vela? Seu irmão, você deu uma vela para o anjo da guarda. O anjo quer luz? Ele não é anjo? Vá para o sol, então, né? Se ele quer um lugar iluminado. Olha as barbaridades que esses líderes religiosos estão ensinando o povo de Deus há séculos. Né? Todos eles. Da Igreja Católica e os evangélicos. Os evangélicos, os católicos estão até mais quietos agora, já estão milionários mesmo, são donos do mundo inteiro, né? Agora é os evangélicos que estão os líderes evangélicos, não é o povo de Deus, né? Estão na ganância, querem chegar ao mesmo patamar da mãe, né? Porque você sabe que a Igreja Católica é a mãe e a evangélica é a filha, porque a católica pariu a evangélica. A Igreja evangélica saiu de dentro da Igreja Católica. Um homem que era padre, um padre chamado Martim Lutero, saiu, brigaram lá dentro, ele saiu e disse que agora ia ser protestante, não sei o que, mas não protestou nada. Né? E tá aí, essas igrejas cheias de doutrina. Irmão, mas a minha igreja não faz isso não faz campanha, não faz voto, sacrifício, não vai em Israel, não faz nada disso. A minha igreja é uma igreja de família, tá todo mundo quietinho lá, não sei o que. Sim, mas está ensinando doutrinas para você? Você não pode guardar sábado, você não pode receber transfusão de sangue, todas essas, não pode usar batom, não pode cortar cabelo, não pode, doutrinas de homens. Qual é o evangelho que essa pessoa está pregando? Não importa se a sua igreja tem 200 anos, tem 300 anos, é tradicional, você está na mentira. O único evangelho verdadeiro, simples e objetivo é esse. Jesus deu a vida por você na cruz, já lhe fez mais que vencedor. Você recebe a palavra de Deus, crê em Jesus, é isso. Mas o mundo está cheio de diabo. Você não tem nada com isso. Pode ter 1 milhão de diabos, Satanás, pode ter o que for. Que não tem. Mas eles vão incutir na sua cabeça que tem. O Espírito Santo está aí dentro de você, né? Você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Então esse povo aqui fez o que era mal diante de Deus, voltou para a idolatria, voltou para os deuses pagãos, voltou para deuses que eles nem sabiam quem era. Né? Também não deveria conhecer muito a Deus, né? Porque senão não voltaria. Né? E por causa disso, o bicho pegou. E aí eles ficaram na miséria. Né? Só que Gideão, né? Um rapaz lá, né? Também que estava no meio, um judeu, né? Todo mundo ficava escondido, ele falou, não, vou malhar meu trigo. E nessa, Deus foi lá, ele era a família dele era a mais pobre de Israel, aí você vai ver a história toda aqui, que Deus aparece para ele, mas ele com dúvida começa a pedir sinal a Deus. É como hoje nesses crentes, mande um sinal, Senhor. Pode ver que antes de Gideão obedecer o que Deus falou, Deus ficou ali sentado, né? Quando falo o anjo do Senhor apareceu para Gideão, pode ver que esse anjo está escrito com A maiúsculo.
Toda vez que você vê escrito anjo com A maiúsculo na Bíblia, não está falando anjo de Deus, serafins, querubins e arcanjos. Está falando que é o próprio Deus ali, era o próprio Deus, o próprio Jesus. Né? E ficou lá o anjo sentado. Ó, Senhor, se o Senhor está comigo, então vou pegar um sacrifíciozinho ali, aí o Senhor vai me fazer uma prova. Se o Senhor tocar aí fogo nesse sacrifício, né? Aí foi lá o anjo, vai lá, pega lá o negócio. Ele foi lá, tocou, saiu fogo lá do sacrifício. Só mais uma vez, Senhor, eu vou colocar um negócio molhado aqui, se amanhã amanhecer seco é porque o Senhor está comigo. Aí Deus lá com aquela paciência, oh meu Deus do céu, acho que Deus fazia, oh meu Deus, não, eu mesmo sou Deus. O cara estava confundindo até Deus. É mesmo, haja paciência. Aí depois que ele entendeu e tal, aí você vai ver a história, que ele vai lá, aí você pode ver que eles vão começar a dizer que você que não entrar na campanha, você está fora dos 300 e você é um covarde. Quando Deus mandou todo mundo ir lá para a fonte lá, que Deus foi separar o povo, Deus mandou 32 mil homens, né? E deu um sinal a Gideão. Claro, Deus não podia sair, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero. Não, Deus deu um sinal, né? Deus disse, você vai levar 32 mil, né? E eu vou separar quem eu quero. E no meio daqueles 32 mil, né, Deus foi mandando voltar. Primeiro uma leva, Deus mandou voltar. Outra leva, e no fim das contas ficou só 300. Quer dizer que os outros que voltaram eram covardes? Deus falou, não, quem for tímido e medroso, né? Porque Deus sabia que tinha tímido e medroso ali. Mas nem por isso eles deixou de ser povo de Deus, nem por isso eles foram covardes, nem por isso eles foram desprezados por Deus. Porque Deus estava usando Gideão, ia usar Gideão e aqueles 300 justamente para livrar esse povo, que eles aí na Universal ficam falando que é covardes. Aqueles covardes voltaram, então Deus deu a vitória a Israel com 300 homens. Sim, então Deus deu a vitória a Gideão e só aqueles 300 homens, e o resto do povo dele ele matou. Não é porque só quem foi corajoso foi aqueles. Quer dizer que os outros não eram povo de Deus? Todo o povo recebeu a vitória. Todo o povo foi abençoado, né? Naquela época. Agora, por que Deus separou, mandou Gideão, não Gideão, mas Deus separou 300 homens e fez que ele visse aqueles homens lá que lambiam as águas como cão? Por que Deus fez isso, né? Porque Deus, você vai ler bem claro aqui, Deus separou só 300 para mostrar o que é que Deus diz, para Israel não se exaltar diante dele, né? Para ele não dizer que venceu aqueles milhares de medianitas e amalequitas com a força deles, para o povo de Israel entender que não era pela força deles que aqueles homens seriam vencidos, mas por Deus. Deus já fez isso para eles não se exaltar. Eles já estavam na malcumbaria porque eles achavam que era alguma coisa. Imagine se Deus permite que todo Israel fosse para cima dos medianitas. Depois eles iam se exaltar e dizer, não, nós que vencemos essa galera. Agora, se eles viram, com 300 homens vencer, e na verdade não foi Gideão que venceu, não foi os 300 que venceu. Quem venceu os medianitas foi Deus. Você está entendendo? É como hoje. E quem é os medianitas hoje? Os medianitas, eles dizem para você, né? Esse pessoal que está fazendo campanha aí, os líderes religiosos, o Macedo, a sua cúpula, ele diz para você que os medianitas são as pessoas do mundo, que estão lá fora no mundo. Mas os medianitas e os amalequitas são eles. Que os medianitas, os amalequitas, quando Israel plantava, que estava tudo dando fruto, eles iam lá como devoradores e entravam e tomavam tudo, pegavam tudo. Aí você pensa que eles iam lá e pegavam só comida, não, eles pegavam tudo. Imagina o que ele não fazia com as mulheres, com as crianças, né? Você pode imaginar, né, que essa gente fazia. Então, meu amigo, era um sofrimento, era uma humilhação, né? Acontecia de tudo, morte, estupro, tudo que não presta, que você fica lendo como se estivesse lendo a historinha da Mônica. Não, o negócio era pesado, entendeu? Então eles clamaram a Deus depois de 7 anos, Deus disse, até que enfim me chamaram, hein? Aí Deus disse, tá bom, aí foi lá. E aonde Deus foi? Na casa de Jesus. E Gideão disse quando o anjo apareceu, Senhor, logo a minha família é mais pobre aqui no meio desse povo. Pois é, Deus pega as coisas pobres mesmo, aquelas coisas aparentemente fracas, para reduzir aquelas que se acham que são muita coisa. Veja se Deus não faz a mesma coisa. Olha hoje, se não é a mesma coisa. Você veja, né? O sujeito é dono, tem poder político, poder econômico, não é? Tem redes de rádio, de televisão, de tudo, e no entanto eles estão aqui preocupados com a gente, tentando derrubar um canalzinho aqui no Facebook, as nossas páginas, né? Por que será, hein? Nós não temos poder, não temos dinheiro, não temos nada, né? Temos só a palavra de Deus, a verdade, né? Mas a palavra de Deus diz, não podeis nada contra a verdade. Tá ouvindo, Macedo, Malafaia? Todos vocês?
Não podeis nada contra a verdade. É Deus lhe falando. A não ser a favor da verdade. Gideão também ficou olhando a condição dele. Quem sou eu para ir vencer esse exército aí, né? Ah, Deus disse, não, tá vendo? Então nós temos um canalzinho aqui. Você vê, a filha, a Crisoca, estava aí. Vocês não têm que ouvir eles. Esse eles que eles estão falando é a gente. É eu, é o Alfredo, né? É o Marcelo Roque, é o Davi Vieira. Quando você vê ela lá, você já viu o vídeo da Crisoca aí? Da filha do Macedo aí falando? Pra que você vai beber água podre? Você fica ouvindo... E falou a maior heresia do mundo. Disse que se você sair da santa igreja deles, que você nunca mais terá salvação. Olha, tá acima até de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Isso é desespero. E eu fiquei até com pena da mãe dela, né? De estar ali atrás dela, sabendo que tudo aquilo é mentira, que tudo aquilo é manipulação, né? Coitada, né? Da dona Esther, né? Independente de qualquer coisa, são seres humanos, né? Que a nossa luta aqui não é contra eles, contra a carne deles, nem o sangue, mas é as mentiras que saem da boca deles, né? Lamentavelmente, a riqueza de vocês não vão livrar vocês de Deus. O que vocês têm que fazer é se converterem. Vocês têm chance, vocês têm milhões de pessoas que estão na frente de vocês. Vocês têm rede de rádio, de televisão, vocês têm como ajudar a salvar essas pessoas, não de inferno, de diabo, nem de nada, mas salvar essas pessoas dessa idolatria, dessa vida miserável que elas vivem, sacrificando, tirando o pão da boca do filho, né? Às vezes lá a velhinha pega a aposentadoria, dá tudo para vocês. Vocês acham isso justo? Depois o Macedo vem aqui falar de justiça. Veja o último vídeo dele aí, falando do Salmo de Davi, 37, falando que as pessoas estão no pecado, né? Tudo mentira. Você olha aquele homem pregando, é um homem, um mitônomo. Ele está pregando para ele mesmo. Do próprio Deus cega ele, porque ele prega. Eu vou colocar esse vídeo dele. Eu vou colocar aí para você ver. Ele prega para ele mesmo. Esse último vídeo dele agora, né, falando do Salmo 37. Então, meu amigo, meu irmão e minha irmã, acorde dessa vida, né? Leia, eu faço questão que você leia. E ao contrário deles e da cúpula deles, quando eu falo eles, Silas Malacheia, Macedo, Valdir, não é que eu estou falando só deles, né? Não é que eu estou falando só deles. Eu estou falando deles porque eles são os que estão mais em destaque na mídia aqui no Brasil. Mas quando eu falo deles, eu estou me referindo a todos. De todas as igrejas, é isso que eu estou falando para você. Meu irmão, quem é você para falar? Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus, amado, abençoado, pedra viva, mais que vencedor, luz do mundo, sal da terra e filho do Altíssimo, como está escrito no Salmo 92. E quem disse a você que você é filho do Altíssimo? Deus. Está Salmo 82. Eu disse... Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Se você não se considera filho de Deus, você se considera, como eles lhe chamam, de mula sem cabeça, mosca morta, mole, e outras coisas mais, se você não se respeita, servo, né? Servo dele, né? Não de Deus, porque Deus não lhe considera como servo, e sim como filho. Agora, se você se considera como capacho, você membro, jovem, obreiro, evangelista, bispo, pastor que está aí dentro, nós nos assumimos, nós somos filhos de Deus. Veja que Gideão era pobrezinho, estava lá no trabalhozinho dele, mas ele era um filho de Deus. E como eu estava falando no início, você vê que eles não tinham nem o Espírito Santo, eles tinham apenas a autoridade de Deus. Tanto é que Deus aparecia, ou Deus surgia para eles, ou mandava um anjo dar o recado, ou mandava um profeta. E quando Deus mandava o profeta também não tinha Espírito Santo. Unção, o que é? É uma autoridade, porque o Espírito Santo só passa a habitar no homem depois que o homem é liberto do pecado através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Depois da cruz, aí todo mundo recebe o Espírito Santo. Inclusive, você já nasceu com o Espírito Santo e não sabe. É por isso que o Macedo está vendendo aí o Espírito Santo para você. Né? Você quer o Espírito Santo? Você tem que fazer o sacrifício. Você tem que se esforçar. Né? Você tem que ser fiel a ele. Né? Então, meu amigo, nós temos muito assunto para falar, né? Porque é guerra, meu amigo, é a guerra da luz contra as trevas, não é guerra contra eles. Nós não temos nada contra a pessoa do Caim Macedo, do Ciro, contra o ser humano, o homem, aquela pessoa, aquela coisa que tem 2 pés, 2 braços, não é com isso que nós estamos lutando. Você não está entendendo, há uma guerra nas regiões celestiais, da luz contra as trevas, dos homens dizendo que Jesus não fez nada na cruz e que você tem que sacrificar para ser salvo, para ter alguma coisa dele. E nós aqui dizendo para você que o Senhor Jesus já fez.
E não importa, pode descer um anjo do céu aqui, brilhando de luz, e disser o que eles estão dizendo, nós não vamos receber. Seja ele qualquer criatura, física ou invisível, daqui ou do além, ou ET, ou quem quer que seja, de qualquer situação, aparecer na nossa frente dizendo que Jesus, na cruz do Calvário, não nos livrou do pecado, não venceu a morte e não destruiu o diabo, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo disse, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho, tá vendo? Outro evangelho que não seja esse que eu estou anunciando para você, seja maldito esse evangelho, anátema, que quer dizer maldito. E nós obedecemos ao nosso apóstolo, que é apóstolo do gentio. Por isso que ele diz, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, né? E espalhe esse vídeo para todo o planeta Terra. Gente, dá o like no vídeo, dá o like aí na página no Facebook e faça isso para que os seus irmãos se libertem, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.